povo de Deus, boa noite a todos vocês que estão curtindo conosco essa live poderosa. Que Deus possa abençoar o teu coração. Eis que vos fala aqui o pastor Marcos, da comunidade evangélica Gileade Getsemane, Campina Grande do Sul, Jardim Graciosa. Que Deus possa tocar no teu coração e fazer com que você tenha vida e vida em abundância, amém? E aqui do meu lado esquerdo e direito, vão fazer as apresentações e as considerações iniciais a todos vocês nessa noite, amém? Boa noite, Deus abençoe. Elias Marcílio, estamos aqui para compartilhar mais um pouquinho da palavra, né? Participando desse momento tão precioso, né? Que Deus abençoe você na sua casa, fique atento, porque Deus tem uma palavra fortíssima ao teu coração. E também, antes deles continuarem, quero encorajar você. O Elias Marcílio tem no canal do YouTube aí, né? Quero que até você passe e aproveite essa oportunidade, Elias, para que essas pessoas possam também acompanhar as suas lives, né? Os seus cultos aí online, para as pessoas poderem, porque de repente elas estão precisando de uma palavra e nós temos terra boa aqui, nós temos semente boa, palavra boa, né? E você pode acompanhar. O Elias, o Robson também sempre está fazendo aí, mandando um recado, uma palavra profética aí para o teu coração. Então, se eles tiverem endereço, eu faço questão deles passarem, além do endereço da igreja, né, que você pode se inscrever, curtir, comentar nas lives deles e nas gravações. Vocês também têm que participar, devem, né? Porque são homens de Deus, né? Eu tenho certeza que Deus fala no teu coração, amém? De repente, no dia que eles estão fazendo um vídeo, é o dia que você precisa ouvir e Deus vai usar a vida deles para você poder ouvir um recado de Deus, amém? Tem interesse, Elias? Na verdade, são gravações, né? Não são lives, né? Tá. São gravações, vídeos. Você pode ir lá no YouTube, lá, Elias Marcílio, você vai ver algumas séries de mensagens ali que Deus vai falar muito ao teu coração. Amém. Então, em nome de Jesus, é profético, né? Para espalhar esses meninos aí para o Brasil e para o mundo, né? No meio de uma situação tão difícil, é assim, homens que têm palavras de Deus para espalhar na nossa vida, amém? Aquela ponta de lá. Boa noite, a paz do Senhor esteja com todos vocês. Mais uma vez uma grande honra a gente poder participar desse momento da palavra, poder dividir com vocês, né? Mais um pouco da palavra do Senhor. Já vou lembrando você aí em casa que vai ser abençoado por essa palavra na noite de hoje. Já marque aí seus amigos, seus familiares, pessoas para acompanhar a gente agora ao vivo já nessa live, para também receber essa palavra de Deus. Não esqueça de entrar no Facebook, no YouTube da igreja, Gileade Getsemane. Se inscreva lá no canal da igreja, acione lá para você ter as notificações, receber as notificações cada vez que nós estejamos ao vivo ou que algum vídeo seja postado, para que você possa também ser abençoado e abençoar várias pessoas com esses vídeos também. Não deixe de compartilhar essa palavra, amém? Boa noite a todos, meu nome é Robson. É uma satisfação estar aqui do lado do pastor, do Elias, do Rodrigo, trazendo uma palavra do Senhor para todos nós. E eu não tenho canal igual o Elias tem no YouTube, eu tenho o meu Instagram, que de vez em quando eu posto uma coisa ou outra, é Robson79 Ribeiro. Se você quiser me acompanhar, está dado a dica para você, beleza? Deus abençoe, que essa palavra venha entrar no teu coração e que você venha praticar ela, amém? Amém? É assim, uma noite abençoada para você. Eu já peço a você que está em casa, prepare aí seu copo com água, né? Sua garrafinha, e você vai usar essa água pela fé e vai exercitar a sua fé. Hoje ainda, numa visita que eu fazia no período da tarde, eu falava para o senhor que eu estava conversando, eu falava para ele do exercício da fé. O homem precisa sempre exercitar a fé, né? É como aquela pessoa que só se alimenta e não faz exercício, ela vai crescendo, vai aumentando, vai ganhando peso. Isso é normal, né? Porque o corpo está ali recebendo alimento, só recebendo, e a pessoa nunca se exercita fisicamente falando, e o corpo então vai sentindo. E a vida espiritual é a mesma coisa.
É a mesma linha. Você come, vem na igreja, come, recebe uma palavra profética de um profeta, maravilha, mas nunca dá nada para ninguém, nunca exercita a sua fé, nunca põe a sua fé em prática, e numa situação difícil, às vezes, que se levanta na sua vida, você fica ali, né, liga para uma pessoa, liga para outra, você ora por mim, ora por mim, ora por mim, mas na verdade, quem às vezes tem que ressarcir da cinza é você, é nascer, né, das cinzas, é nascer da cinza, é assim, tá bom? Então, hoje eu quero mais uma vez dizer a todos vocês que nos assistem, participam conosco dessa live, fiquem aí até o final, vai ser bênção. Eu tenho certeza que essa palavra que Deus colocou no coração do Robson, o Robson tem uma palavra rema para o nosso coração, para a nossa vida nessa noite, e com certeza nós estaremos aqui participando junto com o Robson, e você aí na sua casa, medite nessa palavra, deixa Deus falar no teu coração. A dúvida, a insegurança, a incerteza, o medo, caia por terra na sua vida hoje. Receba essa palavra de Deus sobre a tua vida e que haja diferença em todos os momentos da sua vida, sejam bons ou sejam ruins, que você possa lembrar que um dia Deus falou com você nessa palavra, com essa palavra, e que essa palavra seja rema na sua vida, em nome de Jesus, tá bom? O Robson então está aí na liberdade para deixar Deus usar você, viu, Robson? Hoje à tarde ainda nós tivemos que mudar algumas coisas, e de pronto o Robson disse, não, deixa comigo aí que, né? E eu tenho certeza que Deus vai te usar em nome de Jesus. Amém? Amém, Jesus. Irmãos, é o seguinte, irmãos, amigos, né? Você que está nos observando agora, nós que vivemos no mundo cristão, eu acredito que cada um de nós já teve esse momento com pessoas que, quando você se deparou e falou assim, eu preciso da tua ajuda na obra, você pode me ajudar? Você pode fazer isso comigo? E aí você escuta o quê? Eu acho que esse não é o meu chamado. Vou deixar para depois, porque não é o meu chamado, pastor. Então, eu queria que você fizesse. Então, acho que não é o meu chamado. O tema dessa conversa é descobrindo o seu chamado. Você que está nos vendo hoje, você precisa realmente tomar uma posição na sua vida. E quem que vai fazer isso por você? Deus, Jesus Cristo, através do Espírito Santo. E é por isso que nós temos a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela vai dar um norte para nós e para o nosso chamado. Só que a palavra ela é tão clara que eu acredito que todo mundo que um dia aceitou Jesus tem esse principal chamado. E ele está descrito aqui em Êxodo, capítulo 19, versículo 5, 6. Ele diz assim, agora, pois, se atentamente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu pacto, então sereis a minha possessão peculiar dentre os povos, porque minha é toda a terra, e vós sereis para mim reino sacerdotal e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. O que eu entendi nessa palavra, que eu acredito que todos nós aqui vamos concordar, é o seguinte: quando aceitamos a Jesus, nosso primeiro chamado é sermos o quê? Sacerdotes. O que significa ser um sacerdote aqui na terra? Eu estava vendo no Google, pesquisando, e uma das características é representante do sagrado. Então, eu penso assim, antes de você achar que você vai ser um cantor, um apresentador, ou qualquer coisa que seja, pense da seguinte forma: o próprio Deus falou assim, vós sereis para mim reino sacerdotal e nação santa. Então, antes que a gente comece a viver no achismo, e isso eu estou falando para nós que vivemos dentro da igreja, eu acho que eu serei um bom baterista,
eu acho que eu seria um bom pastor. Não. Primeiramente seja um sacerdote, um representante de Deus. E eu gostaria, então, aqui, o Elias, o pastor mesmo, o Rodrigo, se vocês quiserem comentar alguma coisa, daí a gente vai continuando a respeito do chamado. O que é para vocês o chamado? Né? Se tem algum significado, ou se tem um significado diferente também. Isso para nós aprender. Nós precisamos aprender a respeito do nosso chamado. Amém? Então, quem quiser falar, deixa eu ver. Só no comecinho ali, no começo do versículo, assim, na parte B do versículo 5, fala: então sereis a minha propriedade. Na definição da palavra propriedade, fala algo muito importante. Deixa eu pegar ela aqui. É a propriedade, uma propriedade de valor, um tesouro peculiar. Note que a palavra diz que você será minha propriedade, meu tesouro. Você será o meu tesouro. Quando a gente fala de chamado, né, a gente pensa muito no que nós temos que dar. E esse eu acho que é isso que nos bloqueia. A gente pensa, eu tenho que dar. Eu tenho que dar. Não, você não tem que dar. Você tem que sentir prazer em dar, em se doar. Como você comentou sobre o sacerdócio, você ser o primeiro a fazer parte deste ministério. Não é tão difícil quanto parece, irmãos. Eu sou prova viva disso. Durante muito tempo eu relutei contra esse chamado. E quando eu falo contra esse chamado, eu posso não saber efetivamente se eu amanhã serei um pastor, se amanhã serei um evangelista, um professor, enfim, um membro da igreja aqui, um bom membro, né? Um bom obreiro nessa casa. Eu posso não saber qual é o meu chamado nesse sentido, mas eu posso sim ajudar as pessoas, assim como o Robson está fazendo hoje. Às vezes uma palavra que você leva a alguém, um texto que te ajudou, você não precisa estudar a Bíblia toda, sabê-la de ponta a ponta e pregar para as pessoas com eloquência, sabe, como um grande pregador. Mas às vezes você leu um versículo na sua casa e esse versículo ou ouviu de alguém e esse versículo mudou a sua vida. Por que não levar esse versículo a outras pessoas também? Faça a sua parte. Isso também é chamado. Isso também é uma forma de você levar a palavra às pessoas. A gente tende a se preocupar demais com o que tem que fazer e de menos com o que eu posso fazer. Bem, Jesus, só para continuar aqui para nós dar sequência, eu acredito, melhor, não acho, que a gente precisa ter primeiramente satisfação na nossa vida e no nosso chamado. Porque assim, isso é algo que vem direto do trono de Deus. Mesmo que eu queira, eu mesmo, estou falando eu, Robson, eu queria muito cantar na igreja, mas infelizmente esse não é o meu chamado, porque a minha voz é horrível. Até uma vez eu paguei um mico, falaram para eu cantar um parabéns aqui, tinha um convidado, ele ficou olhando tipo, meu Deus do céu, tanta gente nessa igreja chamaram esse cara, pai. Então, resumindo, esse não era o meu chamado. Amém? Então, eu gostaria de passar para vocês, continuar aí a nossa conversa. Beleza? Olha, pessoal, achei muito interessante esse texto aqui e eu comecei a analisar algumas coisas no livro de Êxodo. O quanto esse Moisés passou e enfrentou as coisas, né? Primeiro aqui, ele tem a passagem, né? Moisés com o povo pelo mar. E depois, então, eles reclamam, esse povo reclama do pão, está faltando pão, né? E Deus ali sempre manifestando a graça e mostrando para eles a provisão dele, porque Deus queria preparar uma equipe, né, para entrar na terra. E aí falta água, manda água. Então Deus está mandando tudo. Mas a respeito desse tema que o Robson trouxe nessa noite, que é do chamado, me veio a lembrança de quando Jetro, sogro de Moisés, ele percebe que Moisés ele estava muito atarefado com as coisas.
E havia o povo que Moisés, levantado por Deus, Robson, Moisés estava, além de levar esse povo, trilhar com esse povo para a terra prometida, Moisés estava tendo muito trabalho, porque de manhã, a Bíblia diz, capítulo 18 de Gênesis, de Êxodo, estou com Gênesis na cabeça, né? Êxodo capítulo 18, a Bíblia diz que Moisés se assentava de manhã e ia até ao anoitecer, cuidando e ministrando ali o julgamento sobre o povo. Mas Deus tinha propósito, como Deus tem propósito para as nossas vidas e para a tua vida. Mas o povo estava perdido, assim como está hoje. Tem gente perdida. Deus chacoalhou a árvore um pouquinho. E quantas pessoas perdidas? Para onde nós vamos? O que nós vamos fazer? Nós vamos comer o quê? Amanhã, e hoje, e depois da manhã, e agora? Isso e aquilo. Um monte de coisa. Assim como estava. O que o sogro Jetro, o sogro de Moisés, direcionado por Deus, faz? Pega a esposa de Moisés, os filhos de Moisés, leva até ele e diz assim: aqui está sua esposa e seus filhos. Você precisa também dar atenção a eles. Você precisa ter tempo. Então o que você vai fazer? Levantar homens capazes. Né? O Robson está falando do serviço sacerdotal. Precisa nascer em você, precisa nascer em nós esse espírito sacerdote. É aquele que cuida, aquele que zela, aquele que ama, aquele que leva para a terra, aquele que pede para Deus em favor da família. Né? A sua família muitas vezes está passando aí uma dificuldade, e você, quando você decide se levantar como sacerdote, Deus vai te usar. E aí Jetro, Robson, Rodrigo e Elias, Jetro, ele entende a necessidade, porque Moisés não ia conseguir fazer sozinho, assim como eu podia estar aqui nessa live sozinho, ou Elias podia estar sozinho, cada um de nós, cada um podia estar fazendo sozinho. Mas o que Deus está fazendo? Há um mover de unidade, né? Há um mover de unidade. Quantos pastores por aí estão fazendo? Quantas igrejas, lives, né? Assim, compartilhando uma palavra, porque cada um de nós temos algo de bom para entregar para as pessoas. De dentro de cada um de nós tem uma raridade, tem uma propriedade particular. Eu sou uma propriedade particular de Deus. E o que Jetro fala? Moisés, você precisa entender, você precisa levantar homens capazes, sacerdotes, assim como você é sacerdote. Como é gostoso, né? Ver o Robson trazer um tema como esse, que nós precisamos entender o nosso chamado. E muitas vezes você está aí se perguntando: o que eu vou fazer para Deus? Meu Deus, então pessoas morrendo, às vezes seu vizinho, sua vizinha, desesperado, passando aflição. Deus quer te levantar como sacerdote, como sacerdotisa. Deus quer usar você para você liberar uma palavra profética para alguém. Deus quer que você levante suas mãos e ore pela sua nação, pelo Brasil, pela sua cidade. Eu não sei em que bairro você mora, Santa Rita, Santa Rosa, tem uns outros bairros lá em cima, como chama, Campina Grande do Sul, Araçatuba, João Paulo. Deus quer te usar como sacerdote aí no seu bairro, na sua cidade. Você que está aí nos Estados Unidos, Canadá, você que nos assiste do outro país, Deus quer te usar, mesmo que não seja aqui conosco, porque aqui tem 4 ferramentas hoje sendo usadas como sacerdotes. Aqui 4 sacerdotes diante de você, mas você também está aí participando dessa live. Também Deus está falando com você. Deus está falando propriedade peculiar, coisa valorosa. Deus valoriza você. E às vezes a gente fica pensando, Elias, Rodrigo e Robson, ninguém dá valor. Quem sou eu? Quem sou eu? Nós somos propriedade exclusiva de Deus. Nós temos valor para Deus. E Deus quer nos levantar como sacerdotes. Irmãos, tremendo. E enquanto eles falavam, eu fui buscar. Deus quer levantar pessoas para poder ajudar o ministério de Cristo na terra. De Cristo na terra. Quantos Jesus separou para o chamado?
Quantos Jesus separou para o chamado? 12. Dos 12, um falhou, cometeu um erro. 3, eu sempre costumo dizer que para os assuntos mais especiais, dos 12, Jesus separava 3. Né? Deus não faz acepção, mas os que são os mais envolvidos. Eu quero participar do sacerdócio de Cristo. Eu quero ser o sacerdócio de Cristo na terra, um povo eleito. Então tá, então vocês vêm comigo, vão além comigo orar. Jesus fazia isso. Vão além comigo entrar na casa de fulano, de ciclano. Dos 12, um falhou, mas 3 era assim, de modo especial. Eu quero mais, não tá bom para mim, eu quero mais. E como é gostoso, né, irmãos? Igual o Robson falou, eu quero, você às vezes quer ser cantor, às vezes quer ser um músico e tal, e você naquele momento não está vivendo aquilo, mas quando o desejo queima dentro de você, você tem uma coisa poderosa que é o desejo. Eu quero ser um sacerdote no reino, eu quero fazer algo poderoso para Deus. E o que acontece? Você começa a buscar aquilo que você quer, o sonho começa a se tornar realidade. Você entra numa escola de música, você entra, pede para alguém te ensinar um instrumento musical, as coisas começam a acontecer e as coisas vão explodindo e Deus vai honrando você. É assim que funciona. Então, nossa, o Robson trouxe um tema muito bacana. E nós, e todos nós aqui, temos uma história. Se fôssemos testemunhar hoje do chamado de Deus sobre a nossa vida, eu tenho certeza que vocês iam ouvir aqui testemunhos poderosos de como foi o chamado, de Deus para as nossas vidas. E olha, eu vou dizer para você, se Deus transformou a minha vida, eu estou falando de mim particularmente, se Deus me tirou da onde eu estava, da vida que eu vivia, para o sacerdócio real, santo, Ele pode e Ele quer realizar na sua vida. Irmãos, tem muitas coisas, mas muitas coisas para você fazer. Na igreja onde você congrega, encosta no seu pastor, encosta na sua pastora, ajuda eles mesmo de verdade. Encosta nos meninos bons de Bíblia aí da sua igreja, encosta nas pessoas que estão servindo, os diáconos, diaconisa, nos líderes da sua igreja, aonde você congrega. Faça isso, se envolva com as coisas de Deus. Sabe por quê? Porque cada vez mais, todas as vezes que você se envolver mais e mais com as coisas de Deus, mais sabedoria, mais inteligência, mais entendimento o Espírito Santo vai derramando sobre a sua vida. E sabe o que acontece quando o Espírito Santo vai derramando mais e mais sobre a sua vida? Mais o sacerdócio vai exalando de você, e mais, de maneira mais maravilhosa, você vai servindo o reino com excelência. O chamado é maravilhoso. Esse tema é doido demais, que eu tenho que parar aqui, irmãos, deixar um pouco para cada um, porque o negócio pegou aqui. Pastora Mara tá cortando aqui, falando que você também queria ingressar na carreira de levita, mas não deu certo. Não, eu também queria cantar, mas ela vai me levar, justo isso aí, vai queimar meu filme aqui, ao vivo, no meu filme. Eu queria cantar. Eu fui também cantar. Uma vez eu falei pro pastor, deixa comigo, né? Eu quero ser ministro de louvor. E aí aquele monte de mulherada, eu falei, eu vou ser ministro também. E aí eu achei que eu cantava. Eu fui lá, peguei o microfone, então eu vou te dar uma oportunidade. Irmãos, tem um hino que fala assim, Senhor, eu sei. Senhor, eu sei que é teu este lugar. E aí eu estava tão empolgado, desceu um espírito, mas não de Deus em mim. Aquele dia é outro espírito. Do Marcos. Vai do Marcos, do mal mesmo, do inferno. E aí, irmãos, pai, foi sem querer querendo, sei lá o que eu fiz. Eu fui tomado por uma força maligna. E aí, irmão, no púlpito, no microfone, irmão, 350 pessoas lá, lotado, da igreja, pastor Flávio ainda, e aí eu lá dando um administro. Senhor, eu sei que é meu este lugar. Eu já queria tomar o irmão, se Deus não tivesse expulsado Satanás, ele ia expulsar eu. Ali ele ia falar, nossa, mais um. Ou Deus pensou assim, pelo amor de Deus, eu já expulsei Deus pensou agora. Deus. Não, agora foi boa. Nem Deus conseguiu.
Não, imagino Deus pensando assim: que é isso? Já expulsei Lúcifer, agora vou ter que expulsar mais um, que é eu, né? Mas não, irmãos, eu falhei mesmo, eu não estava querendo tomar o lugar de Deus, mas às vezes acontece. Às vezes acontece. E aí, irmãos, aí as mulheres que estavam ajudando eu no back vocal, e aí deu um espírito de riso, aí pegou todo mundo, começou a dar risada, os músicos também dar risada, a igreja que percebeu que eu queria, Senhor, eu sei que é meu esse lugar, eu pensei que era meu. Aí, ali, dali, o meu ministério de cantoria acabou, morreu, faleceu, Deus tirou de mim. Pastor, mas aí eu acho que entra aquilo que eu até ia comentar antes do Elias falar. O senhor queria entrar, viver uma vocação antes de viver o seu chamado. Meu Deus. Então, assim, você achou que seria o ministro, mas o seu chamado é para ser pastor, como o senhor é até hoje, né? E a chave dessa vocação que hoje o senhor tem é o quê? Derramar a sua vida na vida de alguém. E é lógico, né? A sua vida vem de onde? Direto do trono de Deus. Então é isso que o nosso pastor tenta fazer. A gente sabe que todos nós, como humanos, somos falhos. Mas a gente percebe que o quanto o Senhor tenta dar o máximo do Senhor para nós aqui, para você que está nos ouvindo, para você que é da nossa igreja, sabe o quanto que o pastor batalha, né? Tentando derramar a vida dele na nossa vida. E eu fico muito feliz de fazer parte disso, né? Porque isso eu percebo no pastor. Infelizmente o chamado da música não foi para ele, mas graças a Deus Todo-Poderoso que ele é o pastor. Eu ia ser cantor. Certo. E agora com vocês, Robson! Fica para a próxima. Vamos deixar para o Elias a continuidade. O Elias, pô, Robson para cantar. você que está aí, pô, você que não conhece o Elias, eu vou dizer aqui, quando ele prega, e você tem que vir para a igreja domingo de manhã, 9h30, domingo, 7 horas, né? 19 horas, porque quando o Elias prega, ele até canta. Ele arranha um arranhão aí, ele arranha um arranhão. Ele arranha um arranhão. Ele pega uma voz da verdade. Arranhando um arranhão. Meu Deus, ele pega aí um voz da verdade, ele canta Fernandinho, ele canta Meu tudo. Deus, Fernandinho. Só Jesus. Essa palavra, esse tema, né, que o Robson trouxe, mexeu comigo, né, porque eu me relembrei de algumas situações boas no meu passado, né, quando Deus me chamou. Mas eu quero antes aqui fazer os irmãos lembrarem, né, quem é leitor da Bíblia, né, que conhece. Na verdade, Deus, quando chama Moisés, Moisés só descobriu o seu chamado no capítulo 3. Quando Deus se manifesta através de um anjo numa sarça ardente. Só que tem um detalhe do capítulo 3, verso 1, eu já vou chegar no 19, que fala assim: e apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro. Meu Deus. Eu quero te chamar a atenção, para nós aprender aqui, que além do chamado sacerdotal, se você quer descobrir o seu chamado, porque às vezes você deve estar com um parafuso na cabeça pensando: como descobrir meu chamado? Como que eu vou descobrir meu chamado? Simples. Moisés colou com o seu sogro. Colar com quem sabe, né, Elias? Eliseu só descobre o seu chamado quando ele chega perto do profeta Elias. Meu Deus. Olha. Moisés só descobre quando ele anda um pouquinho com seu sogro Jetro, porque homens que tinham mais experiência. Então, se você quer descobrir o seu chamado, vai o primeiro ponto aqui. Conselho que eu te dou: cole com quem já tem um chamado. Ou seja, já descobriu, porque você também já tem. Só não sabe o que é. Verdade. Então, por exemplo, você acha que lá na prisão de Paulo e Silas, eles sabiam exatamente na plenitude do seu chamado? Quando Paulo olha para Silas e fala: o que nós vamos fazer agora? Apanhamos, estamos aqui presos, estamos aqui com os troncos nos pés, estamos aqui abaixo de perseguição, e agora? Acabou, Paulo. Acabou para nós. Todo mundo prega sobre Paulo, esquece do Silas. Mas Paulo se tornou um grande Paulo, porque andou com quem? Meu Deus. Você acha que Silas não tinha experiência para passar para Paulo? Você acha que Paulo era perfeitinho? Exatamente. Você acha que Paulo, Rodrigo e Robson, pastor, não errou no seu ministério? Quando Paulo ia errar, Silas, calma.
Davi precisou de um conselheiro. E que conselheiro? O profeta Jonas. Então você quer descobrir o seu chamado? Cole com o seu pastor. Por que você acha que os obreiros sempre estão com o pastor? Porque a gente não tem o que fazer? Desculpe minha sinceridade. Porque a gente está lá, aqui, por exemplo, aqui para se aparecer, jamais. É porque a gente sabe que dando risada ou falando sério, a gente aprende alguma coisa com o nosso pastor. O Robson acabou de dizer aqui, deu uma palhinha, e é realmente isso. Eu preciso aprender com quem tem e com quem é mais acima do que eu, espiritualmente falando. E quando Moisés, no capítulo 3, ele descobre o seu chamado, o capítulo 19, que é o versículo que o Robson escolheu para trazer para nós, foi falado sobre sacerdote. Mas tem um detalhe aqui também, Robson, pastor e Rodrigo. Ele diz assim: e vós me sereis, verso 6, reino sacerdotal e povo santo. É impossível você ter sucesso no seu chamado. Vamos dizer, você já descobriu o teu chamado. E agora, como ter sucesso no meu ministério, no meu chamado? É outro detalhe. Está aqui o segredo. Que Deus sempre bateu na tecla do povo de Israel. Eu quero um povo peculiar. De um reino sacerdotal e santo. A palavra santo é separado. Então, como que eu vou servir no reino? Como que eu vou ser um sacerdote? Como que eu? Porque sacerdote é o representante de Deus na terra. É aquele que dá o exemplo, aquele que traz de Deus, passa para o povo. E hoje todos nós somos sacerdotes na nossa casa, no trabalho, na rua, no mercado, na igreja. Então, ser sacerdote é refletir a glória do Pai às pessoas. Por isso que me chamou a atenção aqui, e povo santo. Se você não for separado, se você não entender que você foi chamado, além de muitos chamados, né? Fomos chamados para salvação, somos chamados para ser sacerdote, fomos chamados para ser santos. Essa é a palavra, esse é o segredo. Quer continuar ouvindo a voz de Deus? A cada dia se separe mais. Porque se você não se separar do mundo, a Bíblia diz que o amor do Pai não está em nós. Elias, garotada, eu quero despertar um negócio agora, porque você pode estar aí do outro lado, pode estar dizendo assim: eu estou lá, estou tentando, estou junto lá, igual o Elias comentou, estou encostado no líder, estou encostado no músico, estou encostado Você só está encostado, ou encostado em alguém, porque na verdade você precisa entender, uma vida santa é uma vida santa. Quando eu falei que Jetro estava dando a direção para Moisés, olha as palavras de Jetro. Êxodo 18, 21. Vai lá, Elias, vai lá, garotada, porque vocês podem pegar mais coisas do que eu. Mas olha o que Deus mostrou para mim, para eu falar para você que está aí do outro lado. Às vezes, pastor, eu até quero trabalhar na igreja, eu até quero fazer as coisas na igreja, porque o pastor não deixa, porque a pastora não deixa, porque o líder não deixa, ele me barra, mas não é de qualquer jeito não. Tem gente aí que põe você para fazer qualquer coisa no reino de qualquer jeito. Essa pessoa está fazendo coisa. Aliás, eu não vou falar da vida dos outros não, eu não faço nada disso, porque não é porque eu sou o cara. Não, é porque eu tenho zelo e responsabilidade. Olha o que Jetro, o Elias falou, que você tem que gostar em quem sabe, em quem já tem experiência, porque o chamado, ele está aí no teu peito, ele está dentro de você. Agora você precisa desenvolver, encostar nos caras que estão aí voando. Mas olha só que maneira que você vai voar. Olha o que Jetro diz para Moisés: e tu dentre o povo, Moisés, você vai no meio do povo e procura homens capazes. Homens capazes. Temente a Deus. Às vezes você quer fazer alguma coisa do seu jeito. Não é assim. Não é assim. É temendo a Deus. Homens de verdade. Porque o que tem homem de mentira, e quando eu falo de homem de mentira, dentro das igrejas, é mulher de mentira também. É tudo falsidade. Está aqui com você, mas não está coisa nenhuma, está mentindo.
fala, bate nas suas costas, fala que é seu amigo, é amigo de mentira. Porque ali, depois do culto, vai embora e fala mal de você. Tá? Você tem que andar com gente verdadeira. Tá? Eu já cheguei a andar com muita gente que falava que estava comigo e passou um ano do meu lado dizendo, e aí no final de um ano, Robson deu tchau, falou, pastor, eu estou indo embora. Mas pera, você não me ama? Tu me ama? Tu não me ama? Eu te amo, tu me ama? Não, faz um ano que eu estou enroscado aqui na garganta, que eu não aceito isso, eu não aceito aquilo. Quer dizer, ficar um ano do lado de uma pessoa, para depois você ver que, na verdade, você jogou seu chamado fora, você jogou seu tempo fora. Por quê? Porque é homem e mulher de mentira, é homem e mulher de falsidade. Não, Deus não vai levantar esse chamado que você tem. Ninguém tira, nem o diabo, se você não quiser. E se você quiser que esse chamado que Deus colocou sobre a sua vida desenvolva e que você cresça espiritualmente falando, você tem que ter esses requisitos aqui, ó. Temor a Deus, ser uma pessoa de verdade, que odeia a avareza. Aí, certo, diz, você vai dividir esses homens. Pôr sobre eles por maioral de 1000, maioral de 100, maioral de 50, maioral de 10. Versículo 22, olha o que ele diz, ele continua. Para que julgue esse povo em todo tempo. Então assim, ó, não é a hora que você quer. Ah, pastor, hoje eu quero desenvolver meu chamado. Aí você vem, depois de um mês, fala para o pastor, pastor, esse não é o meu chamado. Não, você tem que ter certeza daquilo que você quer. Porque você tem que servir o reino em todo tempo. Mas eu não ganho nada por isso. Então não é chamado de Deus, é chamado de Satanás. Porque se você está interessado em ganhar, então não é obra de Deus, não é das coisas de Deus, não é chamado de Deus, irmãos. Não é chamado de Deus, porque Deus provê na vida dos seus sacerdotes. Porém, você precisa estar livre todo o seu tempo. Eu não estou dizendo para você largar as suas coisas, não, irmão, porque aqui, cada um desses homens aqui tem o serviço deles. E além do serviço particular, eles têm o serviço no reino. Mas se você ligar para eles qualquer hora da noite, mesmo que no outro dia cedo eles vão trabalhar, eu já vi esses homens correndo com gente que não tinha nada a ver, não é da família e tal, é irmão de igreja, mas eles vão servir. Irmãos, é desse serviço. De repente você fala, eu não sou chamado para pastorear, mas você é um cantor. Eu não sou chamado para cantar, mas você é um excelente diácono. Eu não sou um diácono, mas você é um excelente líder de escola bíblica dominical. Você é um excelente professor, uma professora de escola bíblica, da escolinha das crianças. Uma coisa poderosa Deus tem aí dentro de você. Aqui fala, para que julgue esse povo. Eu achei interessante esse versículo, já vou terminar a minha coisa aqui, para passar para os caras que tem mais coisa. E seja que todo negócio grave tragam, o que ele está dizendo, Jetro está dizendo assim, Moisés, vai ter assunto grave, então eles não vão resolver. Esses homens capazes, esses homens temente a Deus, homem de verdade, que não ama avareza, eles não vão resolver coisa, mas não são homens bons? São, mas Robson não vai resolver coisa grande. Eles vão trazer para você as coisas grandes. Me chamou muita atenção, Elias, o chamado, a subordinação. Não, pastor, o negócio é o seguinte, tem uma coisa grave aí e tal, passa para o pastor, passa para o líder, passa para o seu, como fala, Elias? O seu supervisor, superior, isso, passa para o seu superior. Deus está te preparando, passa para o seu superior. Tem coisa que muitas vezes você quer resolver e não é para você resolver, é por isso que você põe a mão para a cabeça na igreja e você se lasca inteirinho. Não, tem coisa que não é para você resolver, tem coisa que é para o seu superior, para a sua superiora. Tem superiora? Não tem, né? Superiora? Não é essa palavra, né? Eles entenderam, né? Não passa para a superiora, não. Que a superiora, eu acho que não. Passa para o seu, para que está acima. Ei, irmão, é tremendo isso, As coisas, os negócios graves, eles vão trazer para você, Moisés. Mas todo negócio pequeno vai ser com eles. Porque acertando os negócios pequenos, eles vão se preparar para os negócios pequenos. Que Robson, o chamado é assim, beleza. Começa pequeno, começa a resolver as coisinhas pequenas. Está faltando água no banheiro, faltou uma bucha para comprar, faltou papel higiênico na igreja, faltou um copo de água para um pregador, né?
que às vezes é vergonha, né, Robson, trazer um copo de água para um pregador. Ah, eu não vou lá trazer um copo de água para um pregador, né? Vamos pensar isso, vamos pensar aquilo. Irmãos, o importante é você saber que você está desenvolvendo. Começou com coisa pequena, Robson, mas você está desenvolvendo o chamado para ser um cara grande. Eu já, quando vejo um cara assim, que Deus mostra o coração da pessoa, e eu já quero dar coisa grande já para todo mundo. Vamos dar coisa grande para um, para outro. E não é assim. Jetro, o cara experiente, fala: você dá para os caras, dê para os caras julgar. Mas coisa pequena, coisa grande, é você que vai. Os caras vão sendo preparados. Passar para o Robson. O Robson está babando. Não, está babando. Robson, vai. Nós tomamos, ó. Não, Robson. O tema que você trouxe é muito. Não, fiquem até meia-noite, porque Pode descascar. o tema está difícil. O Robson também Então, não queria trazer. E a gente estava falando aqui sobre estar próximo das pessoas, né? Um pouco antes do versículo que o senhor leu, no 19, já diz o seguinte: ouve, pois, as minhas palavras, e eu te aconselharei, e Deus seja contigo. E o que vem importante aqui no 20, ele diz: ensina-lhes os estatutos, as leis, e faz-lhes saber o caminho em que devem andar, e a obra que devem fazer. Meu Deus, cara. Então o seu chamado, ele sim está dentro de você. Mas como foi falado aqui várias vezes, você tem que estar próximo daqueles que já exercem, para que eles possam te ensinar como usar aquilo, como fazer aquilo, né? Existe uma máxima aí no mundo que diz que nós somos a média das 5 pessoas mais próximas da gente. Então você quer ser a média, você quer estar próximo de quem? Cuidado com quem você anda. Meu Deus. Porque se nós somos essa média, a tua média pode cair ou pode aumentar muito. Então você vai aprender muito com as pessoas. E quando a gente diz aprender aqui, é em todos os sentidos, irmãos. Então se você anda com pessoas corretas, justas, honestas, pessoas que conhecem a palavra de Deus, que querem te orientar, querem te dar um rumo na sua vida, você vai aprender isso e vai seguir esse caminho. Agora, se você anda com pessoas pessimistas, pessoas que não querem nada com Deus, pessoas que querem viver o mundo, vai ser muito difícil para você continuar no caminho de Deus. Por isso a gente tem que tomar cuidado até com as pessoas com que a gente convive, né? Então o chamado, isso nós estamos falando de chamado. Então olha só como é interessante. Aonde você vive, com quem você anda, as pessoas que você busca estar perto, aquilo que você quer aprender, se você quer estudar sobre aquele assunto ou não, enfim. Tudo isso depende de você. Mas lembre sempre, depende do seu primeiro passo. Se você não der o primeiro passo, nada vai acontecer, né? Se você não buscar o seu chamado, eu quero saber qual é ele. Então você tem que buscar, né? Você tem que buscar, você tem que tentar. Como o pastor falou, às vezes levando a água, às vezes ajudando na igreja, numa limpeza da igreja, né? E na conversa, no dia a dia, as coisas vão aparecendo. E aí, quem sabe, a gente tem vários músicos na igreja, a gente nem sabe disso. Tem vários professores na igreja, a gente não sabe disso, né? Não tem como os pastores, os líderes, buscar o desenvolvimento do seu chamado se as pessoas não têm o conhecimento do que você pode doar, né? Aquilo que você quer e aquilo que você tem de bom, aquele dom que está dentro de você. Então pense nisso também. Além de estar próximo daqueles que podem te ajudar, pense em externalizar, colocar para fora aquilo que você tem de dom, para que os outros possam te ajudar e te ensinar o caminho que você deve andar. Interessante, quando o pastor leu aqui, homens capazes, aí quando ele disse tementes a Deus, o temor é a base para que você tenha um chamado genuíno. Por exemplo, por que tem muita gente que até busca o seu chamado, até tenta descobrir, mas cai? Porque ele olha para esse púlpito como palco, as pessoas ministrando, louvando, como celebridades. Então depende muito como você vê as coisas. Deus não reconhece celebridade. Depende muito como você vê. Por exemplo, o altar sou eu. O fogo não desce na madeira, desce em mim. Porém, quando eu subo no temor, eu desço justificado. Quando eu subo na exaltação, eu desço humilhado. Então, a igreja está cheia de pessoas chamadas. Porém, se você tem essa visão que eu vou falar agora,
de visão, tem gente com espírito de celebridade. Aí quando ele chega, por isso que muitos vão embora, pastor. Muitos não suportam. Porque daí vem a disciplina, vem a correção pastoral, que é correta pela palavra, que nos traz saúde, não nos mata. A pessoa logo freia, puxa o freio de mão, falando, não, bicho, na cabeça ela pensa, eu achei que aqui a igreja ia me aplaudir, me jogar confete, como eu fui recebido em outro lugar. Ei, meu querido, nem Jesus se aceitou, nem Jesus aceitou que os homens o aplaudissem. Quem sou eu? Quem sou eu para dizer que eu sou uma celebridade? Ou seja, se você pensa que subir aqui, ou cantar aí, ou em qualquer outro lugar, qualquer outra igreja, é status, fama, essa é a queda. Porque eu não posso, o motivo que tem que me mover é vir adorar. Adorador, ele adora no banheiro. Pregador, ele prega para ele mesmo, ele prega na praça, ele prega no ônibus, ele prega em qualquer lugar. Então, se você pensa que o seu chamado é um chamado para se exibir, aí está a queda. Descobrindo o seu chamado, para que eu fui chamado. Eu quero contar rapidinho aqui, 5 minutinhos, como eu fui chamado. Robson e Rodrigo. Para quem não me conhece, tirando o pastor que me conhece, aqui dos meninos, né, a gente se conhece há mais de 10 anos, trabalhamos juntos. Eu comecei limpando cadeira de igreja, banheiro, fiquei no som, ajudei nos cultos à tarde das irmãs, às vezes só eu de homem estava lá como adolescente, mas estava na porta, anotando os pedidos, e algumas situações que eu não quero citar o nome, fui humilhado mesmo, literalmente por cantores que chegavam para cantar de tarde, fui humilhado várias vezes, fui humilhado em púlpito, fui humilhado em várias situações, mas nunca olhei para essa situação. Aprenda com Jacó, eu vou trazer uma mensagem. Aprenda com Jacó. Aonde que começou o chamado de Jacó? Deitado numa pedra. Quem não aprende a lidar com pedra, não vê escada e anjo subindo e descendo. Aprenda a lidar com pedra, porque a Bíblia diz que quando Jacó deita na pedra, Deus se revela numa escada que dava no topo do céu, o anjo subindo e descendo. Após Deus se revelar e o céu se fechar, ele acorda do sono, a Bíblia diz que ele pega a mesma pedra, faz de coluna, unge ela com azeite e diz, estou consagrando e adorando ao Senhor e te agradecendo. Então aprenda uma coisa, quem não deita em pedras, que simboliza sofrimento, adversidades, não aprenderá a lidar com o chamado. E eu te aconselho, se você não está pronto, eu te aconselho, se você não está pronto para limpar uma cadeira, para limpar um banheiro, para ajudar o seu irmão do seu lado, para amar o seu irmão, reveja os seus conceitos, porque o teu chamado, ele está parado, mas não porque Deus quer que pare, é porque você mesmo é o bombeiro espiritual da sua vida. Eu paro o meu ministério, ninguém me queima, homem não me queima, eu me queimo. Então receba, tire esse entulho do teu coração. Às vezes o teu coração está cheio de entulho, está cheio de desejos, não de Deus, desejos esquisitos, que até, eu quero estar lá, mas por que você quer estar lá? A nossa pastora é muito sábia, ela sempre diz, você tem que sondar, não Deus, você sondar as motivações do seu coração. Então, eu fui chamado, porque quando eu ouvi um pregador pregar, ardia o meu coração. E eu acabou a dúvida, quando Deus usou um irmão, estava orando numa casa, quando eu me levantei, eu pedi o dom da palavra. Eu busquei Robson, eu busquei, pastor. Eu desejei aquilo. Eu vi um pregador pregando, falando em língua e profetizando, falei, que coisa doida, eu quero para mim. E quando eu via, todas as vezes que eu via alguém cantando, eu sentia a presença de Deus, mas quando eu via alguém pregando, queimava. Aí um dia, Deus usa um irmão, por incrível que pareça, o nome dele era Elias também. Quando eu sentei, depois da oração, ele apontou o dedo para mim e falou assim, menino, você já prega a palavra? Eu não sei se você ainda prega ou não, mas eu vi uma tocha em cima da sua cabeça. Deus está te dando nessa noite o dom da palavra. Então, Deus só se revela a você quando você entende que o seu chamado, em primeiro lugar, é ter uma intimidade com Deus. Então receba isso. Prefira as pedras, porque depois das pedras
Vem uma revelação do céu para a tua vida. Amém, Jesus. Manda aí, Robson. Senão não vamos tomar o seu tempo. Já Não, estamos mas, fechados. não, mas aqui a gente vai aprendendo um pouco mais. Uhum. Uma das coisas que a gente também precisa aprender a respeito do chamado é de quem nós estamos recebendo conselho. Normalmente as pessoas que têm mais idade do que nós sempre vai ter 1 ou 2 conselhos bons. Tem aqueles que têm os conselhos ruins. Um exemplo aqui que nós temos aqui na Bíblia, 1 Reis capítulo 12, versículo 6, um rei chamado Roboão. O pai dele foi o cara mais sábio, né? Tirando Jesus, que tem mais sábio da terra, da época dele. O filho, vendo o pai, sendo que era, poderia ter acompanhado. O pai, né, sai dessa terra, morre, enfim, aí ele se torna rei. E a palavra diz aqui, no 6, teve o rei Roboão conselho com os anciãos. Ancião já está dizendo, pessoas bem mais idosas, que têm mais experiência, que tinham assistido diante de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, e perguntou-lhes, como me aconselhai vós que eu responda a este povo? Ali ele estava pedindo conselho para os anciãos, para como governar. Né? E eles disseram para ele, se hoje te tornares servos deste povo, e os servires, e respondendo-lhe, lhe falares boas palavras, eles serão para sempre teus servos. Olha o conselho. Ele, porém, né, no 8, ele, porém, deixou o conselho que os anciãos lhe deram e teve conselho com quem? Com a galera que havia crescido com ele, os mancebos que haviam crescido com ele e que assistiam diante dele. Então, pode ter jovem, com certeza que tem uma palavra poderosa, mas a maioria não tem. Infelizmente não tem. Aqui a Bíblia está dizendo. E os mancebos que haviam crescido com ele responderam-lhe, a este povo que te falou, dizendo, teu pai fez pesado o nosso jugo, mas tu alivia-te sobre nós, assim lhe falarás. Daí ele diz que meu dedo mínimo é mais grosso que os lombos do meu pai. No 11, assim que se meu pai vos carregou de um jugo pesado, eu ainda aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, eu, porém, vos castigarei com escorpiões. Você viu o conselho? O conselho, normalmente, de pessoa que não tem experiência, normalmente não vai dar certo. É o que você falou, não tem experiência, né? Não tem experiência. Porque o jovem, ele é novo, ele tem força, mas experiência. Tem força, tem vigor, mas ele não tem experiência, vida. Ele não viveu aquilo. Eu mesmo, né? Eu, Rodrigo, nós era da galera na época, né, da gente ser crente. Eu tenho certeza que se aparecesse um Robson, um Rodrigo para nós, pode ser que a gente ouviria, mas naquele momento a gente ouvia um ou outro. O que nós vamos fazer? Vamos para balada? Vamos para o fervo? Vamos sair? Vamos zoar? Vamos beber? Vamos matar, fazer de tudo. Então, assim, o que eu quero dizer para você, como que você vai derramar algo sobre alguém se você não tem nada dentro de você? Nossa, isso é poderoso, hein? Como que você vai derramar? Então, assim, como a Elias falou, a gente precisa buscar o nosso chamado. Primeiramente, qual que é? O contato com Deus. E Deus, ele vai proporcionar pessoas capacitadas para nos orientar. É uma coisa que eu sempre passo para os meus discípulos, né? Eu falo, olha, eu de mim mesmo não tenho nada. Tudo que eu passo para vocês é o que está na palavra. Eu sou falho, provavelmente vou errar, mas assim, a palavra não erra. A palavra é justa, firme, e eu posso passar desse tempo, eu posso viver até 100 anos, eu posso morrer, mas essa palavra vai continuar para aqueles que virão, para os meus netos, bisnetos, enfim. Então, o que nós precisamos perceber é o seguinte, que hoje nós vivemos um tempo de distorção. As pessoas têm distorcido a identidade, eles acham que ele é a profissão dele. Não, eu sou, que nem a minha profissão é vigilante, eu sou vigilante. Aqui eu tenho que ser o vigilante, aí bater geral, falar, opa, se porta aí, fique certo aí. Não, eu sou profissional lá no meu trabalho. E lá, mesmo eu sendo profissional, eu também preciso demonstrar que eu sou um filho de Deus.
Porque o meu chamado também está lá. Se eu tenho a oportunidade de dizer para o outro vigilante, olha, Jesus te ama, você sabia? Isso faz parte do nosso chamado. Como eu disse, a minha vontade era tanta cantar, mas não é esse meu chamado. Tá vendo? O meu chamado, às vezes, é falar com as pessoas, né? Meu Deus. Da forma simples, da forma certa. Então, assim, a palavra identidade, ela significa idem, que significa igual a quem. A pergunta que eu faço para você pensar, igual a quem você é? Igual a quem nós somos? Nós fomos feitos para ser como Cristo. Não ser Ele, porque nós não seremos, mas para sermos como Ele. E para nós sermos como Ele, nós precisamos fazer o quê? Caminhar, ler a Bíblia, estar nos cultos, fazendo a vontade dEle, buscando o nosso chamado. Se você, como Elias comentou, se você ainda não sabe, não deixe que uma pedra atrapalhe a tua vida, que ela seja a escada, né, Elias? Que ela seja a escada para o teu chamado. A nossa igreja aqui, ela precisa de muitas pessoas, né, pastor? Sim. Puxa, a gente queria tanto que tivesse tantas pessoas, que tem muitos lugares aqui vazio, lugares preciosos. Meu Deus. Tanto como membro, como um cantor, como um pregador, como pessoa que vai tocar, por exemplo, a bateria. Então nós precisamos de pessoas. E quem sabe não é o teu chamado. E às vezes está relutando. Tá. Ah, não, mas... Não vou ir para Gileade porque falaram mal da Gileade. Não, em nome de Jesus. Esse marvado aí da pinga que te atrapalha, foi esse... Quem falou mal da Gileade tá completamente endemoniado ou endemoniada, viu? Eu não sei nome se de Jesus. vocês querem falar mais alguma coisa. Não, sabe o que eu quero falar aqui, Elias? Pode falar. Não, que Deus quer falar aqui. Amém. Sabe por quê? Porque assim, ó, quando o Robson falou de Roboão, vem depois de Salomão, e o cara não quer ouvir o conselho, e o conselho você tem que ser servo. Sim. Aí eu lembro de Josué, capítulo 1, quando Deus fala assim: sucedeu depois da morte de Moisés, servo meu. Deus gosta de servo. Aí o Robson vem me falar do conselho que os anciões deram para Roboão. Quer ter um reinado de sucesso? Pô, seja servo. Seja servo. Eu não quero servir. Não. Jesus lavou o pé. Irmãos, você vai lavar o pé. Eu vou lavar o pé. Vou lavar o pé do meu discípulo. Vou lavar o pé da Maria, do João. Eu vou lavar o pé do irmão que chega na igreja. E muitas vezes a altivez mata você, mata o teu chamado, mata o teu ministério. Deus ali olha para Josué, que era o discípulo de Moisés, que estava encostado com o cara que sabia. Moisés não sabia, ele aprendeu com Jetro. Aí Moisés aprende, fica afiado, ensina quem? Josué. Agora quem assume o povo? Josué. E Deus começa já falando para Josué: agora pois o meu servo Moisés é morto. Meu servo Moisés. Deus já estava dizendo assim: Josué, para ter sucesso tem que ser servo, tem que servir. Vai tomar invertida igual Moisés tomou. E olha, eu vou dizer, viu, tomar invertida na obra não é fácil, viu, irmãos? Tomar invertida às vezes da pessoa que você mais ama, que está do teu lado, comendo na tua mesa, bebendo o teu leite, comendo o teu queijo, o teu pão de queijo, comer o pão que se amassa, não que o diabo amassou, não, é o pão que se amassa. E pensa que é fácil, irmãos? Não é fácil, mas você tem que permanecer firme e fiel, porque Deus falou: tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Ele te ensinou, fica firme aí na lei, seja servo, igual ele te ensinou, não desvia para a direita nem para a esquerda. Irmão, por qualquer coisa, às vezes, você joga o teu chamado no lixo. Eu não vou mais cantar porque eu não vou mais pregar porque Irmãos, eu já falei coisa para esses meninos aqui que você nem queira saber. Irmão, você tem que provar no fogo. Você quer ser pregador? Você quer ser cantor? Você quer ser... Então, você faz isso aqui. Irmãos, provar para você ser aprovado. Provar o chamado.
Provar, você quer mesmo? Irmão, ei, vem cá, você que está aí me ouvindo. E às vezes quando o pastor prova, é porque ele está te dando oportunidade, viu? Ei, larga a mão de ser chorão, larga a mão de ser chorona, porque quando o pastor ou a pastora da igreja, aonde você congrega, chama você na xixa, é porque ele está sendo incomodado por Deus para te dar oportunidade. E muitas vezes você não entende isso. Eu vou sair da igreja porque apertou nada, porque Deus quer provar você e quer fazer você ser homem de Deus e mulher de Deus. E muitas vezes eu não entendo aí o chamado. Não, o pastor está me expondo. Expor, irmão, expor é viver a vida que esse cara viveu. Expor é viver o que eu vivi 8 anos dentro de uma igreja que entendeu? Chamar você pelo nome e falar: ei, você aí está encostado aí igual uma coluna na parede, irmãos, e ser envergonhado é você estar numa reunião e chamar o seu nome e falar: você não presta, você é frouxo. Você não sabe o que é isso, irmão. Porque hoje, se eu falar para você, se você vier para essa igreja e eu te chamar de frouxo, você é frouxo mesmo, hein? Mas não dá, eu não termino a frase, você já desviou, você já foi embora para outra igreja, porque por menos as pessoas desviam. Eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Quando você põe a pessoa à prova, o Robson, a pessoa desvia, ela não aguenta. Porque eu só quero, mas eu não quero dar, eu não quero servir, porque servo significa escravo. Se é escravo do homem, não, eu sou escravo de Deus. Senhor, faça conforme a tua vontade. E sabe quem nos ensinou a fazer isso? O próprio Filho, Jesus. Senhor, não faça a minha vontade não, porque ele sabia, Robson, ele sabia, ele entendia a respeito do que era ser servo. Irmãos, esse papo dá muita papo para manga, dá muita manga para o papo, eu ia falar. Esse pano para manga. Pano para manga, dá muito pano para manga esse assunto aí. Não, é brincadeira, é poderoso. Olha, um só tem bala na agulha e vai a madrugada inteira. Não, pode falar, eu vou parar por aqui. Interessante também, Só pastor, Jesus. que não adianta também você querer fazer a obra com o espírito, o pastor falou de escravo, mas tem um outro sentido, que é um sentido totalmente maligno, que permeia todas as igrejas. E todas as igrejas têm esse tipo de crente que eu vou falar. A gente não está falando mal de ninguém, a gente está comentando a palavra. Não adianta você cantar, pregar com espírito de escravidão. O corpo está presente, o coração não está. Olha lá. Ei, sabe qual a diferença de escravo para servo? O escravo só faz o que manda, o servo faz por amor. Meu Deus. Então o que Jesus ensinou para os discípulos lavando os pés é: sejam servos um dos outros. E eu, sendo o Senhor, lavei o pé de vocês. Então, imagina, se vocês sendo um servo se negar, eu vos digo que nem a cor do portal do céu vocês vão ver. Meu Deus. É mais ou menos isso que Jesus quis dizer. Então, não adianta você se diminuir também, como a mentalidade do povo. Somos como um gafanhoto perante aquele povo, filho de Anak, gigantes. Não vamos possuir a terra. Então não adianta ter um espírito diminutivo. Não sou capaz, não consigo, eu não vou, meu Deus, como nunca. E também não adianta você estar cantando, estar pregando e desejando crescer igual o cantor do lado, ou o famoso da internet. Irmãos, tem um negócio muito que me incomoda. Eu sou muito de ouvir pregação, eu sou muito de ouvir hinos, eu gosto de mensagens diversas, mas eu tenho uma estrutura. Eu sei filtrar o que é bom. Eu sei discernir o que vem de Deus, o que é papo de pregador, o que é opinião de pregador, o que é mágoa de pregador no púlpito. Tem muitas coisas que a gente tem que filtrar. Mas para você que está começando e quer fazer a obra, eu te aconselho também. Não comece se diminuindo. Comece na humildade, que é diferente. Mas não se diminuindo. Pastor, eis-me aqui. Eu posso falhar, pastor. Mas eu quero começar. Eu posso falhar, mas eu quero começar. Você não chega chegando, você chega como Eliseu, pegou a capa de Elias e não colocou no ombro. Ele diz a história que ele colocou debaixo. Por quê? Por esperar Deus confirmar. Meu Deus, irmãos, é doido isso aí. Você está pirulitando aí na sua casa. E nós estamos aqui também. É doido isso, irmão. É revelação profunda. Viu como que é? O evangelho é simples, mas a revelação é profunda.
Não é você chegando, não. Irmão, chegando e fazendo do jeito que você quer, não. Tem regrinha, temência, responsabilidade, zelo, carinho, humildade, amor. Você receber as pessoas com um abraço. Pensou alguém bater na porta da sua casa? Ou no portão da tua casa? Olha só, alguém está batendo palma lá. Bateu palma. Aí você sai na porta, você já imaginou você saindo na porta, abrindo a porta? O que você quer? Seu doido, vai bater a porta. Você acha que a pessoa vai ficar ali ou vai sair fora? No mínimo, irmão, se a pessoa não for crente e não for um irmão da igreja, às vezes um irmão da igreja pegou você falhando naquela hora. Você é crente na igreja, está tudo mundo bem, bateu palma na sua casa, você já sai. Já pensou, irmão? Testemunho? Irmão, se não for crente, se a pessoa estiver armada, ela vai te dar um tiro. Porque quem grita com ela, não é? Porque no mundo é assim, irmão. Hoje se resolve na bala as coisas. Imagina, irmão, você dá mau testemunho e você tem um chamado. Irmão, chamado você usa em casa, chamado você usa com a esposa, chamado você usa com os filhos, chamado você usa na igreja, chamado você usa no banheiro, chamado você usa na empresa. O chamado você desenvolve aonde quer que você esteja, irmão. Chamado se desenvolve até no supermercado, empurrando o carrinho. Quando alguém tromba no seu carrinho, fazendo compra lá, os dois, pumba, bateu. A pessoa às vezes bate no seu carrinho e não fala nem, me desculpa. Mas você, quando desenvolve o seu chamado, quando mesmo que alguém bata no teu carrinho por querer, você logo, imediatamente, fala, opa, meu amigo, você viu que não foi você. Mas quando você tem o chamado de Deus, isso ferve no teu coração, baba. Não é ser bobo, não. É ter o Espírito Santo de Deus. Esse é o chamado, irmão. Aí você, opa, amigo, me desculpe, foi sem querer, mas não foi você. Logo você constrange a pessoa com o seu chamado. Porque todo chamado tem uma coisa preciosa, se chama amor. E quando vai falar de amor, irmão, 3,16 de João, já bate aí, e a gente vai babando, não é muito texto, muita coisa, né? Para eu finalizar a minha parte. Eu também já vou passamos finalizar de o meu, Robson. 1h10. Vou deixar só o Robson agora, porque Já temos 1h10 live já. é doido. Tá pegado hoje. Maravilha. Mas a gente está falando sobre amor, sobre virtudes, sobre chamado. Por que o chamado? Se você não sabe por quê, muitas vezes a gente está sentado e pensa, mas será que eu fui chamado? Será que eu tenho um chamado? Será que eu tenho algum dom a dar, né, a Deus? Em 1 Pedro 2,9 diz o seguinte: vós, porém, sois a raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Agora vem a parte muito importante: povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Uma coisa puxa a outra. Eu paro por aqui. É linha. Eu também paro por aqui. Senão nós vamos Não, emendar mais ainda. Não, fica tranquilo. Deixa o mestre falar aí. Só Jesus. Gente, para eu finalizar aqui a minha parte, né? Não sei se eles vão continuar. Não, eu dou aqui por encerrado, irmão. É muito bom o tema. Como foi dito, né? Nós precisamos ser servos. Jesus foi servo até o fim. Lavou os pés, curou, libertou. Mas Jesus também foi um sacerdote. Foi o maior e é até hoje nos nossos dias. Porque mesmo que ele não esteja aqui presente fisicamente, mas espiritualmente ele está e ele fala comigo e com você. Por isso basta você buscar, como o Rodrigo falou, qual é o meu chamado? Jesus é muito claro quando ele diz assim, ó, quando você for orar, entra no teu quarto, no secreto. O Pai no secreto vai falar com você. E para confirmar essa palavra a respeito de nós sermos o nosso chamado de sacerdócio, em Apocalipse 5, do 9 ao 10, eu finalizo, diz assim: e cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, e língua, e povo, e nação. E para o nosso Deus o fizeste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Então, coloque dentro do seu coração que você sim, que aceitou a Jesus, ou que ainda não aceitou, você
vai ser, e você é um sacerdote. E o teu chamado, com certeza, vai vir na sequência. Aí entra as características, se você vai ser um cantor, uma cantora, um pregador, uma pregadora, né? Um professor, enfim. Deus é que vai te capacitar. E eu peço para você, tome cuidado com os conselhos que vêm sobre a tua cabeça. Né? Peça para Deus, Senhor, coloque os melhores conselheiros para mim, para que eu tenha uma vida próspera. E eu não estou falando de dinheiro, tá? Estou falando de vida próspera no reino, porque nós vivemos o reino de Deus aqui. Que ele fala, o reino de Deus está aqui. A nossa igreja, ela faz parte do reino de Deus. Ela tem um nome lá fora? Tem. Mas ela faz parte do reino de Deus. E nós aqui, cada um tem o seu chamado particular. Então, assim, meu conselho é, busque o seu chamado, mas seja um sacerdote ou uma sacerdotisa de Deus. Amém? Eu quero finalizar a minha participação, e essa pergunta está quero lançar aqui. Aonde começa o meu chamado? 1 Timóteo 3 diz assim: esta é uma palavra fiel, e se alguém deseja o psicopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto a ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento. E aqui é a base bíblica de que o meu chamado começa na minha casa. Que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia, porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Deus te abençoe. Meu Deus do céu. E olha, é pano para manga. É pano para manga? É pano para manga. Manga para pano também. E tudo. O negócio é federal. Segure aí teu copo com água. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, obrigado por esta noite, obrigado por este tema, obrigado por esta palavra, obrigado por cada comentário, como a gente cresceu, Pai. Como nós estamos desenvolvendo a Tua palavra, como é gostoso. Uma parte de cada um de nós foi colocada diante de toda a população, de toda uma sociedade, diante do Teu povo, homens e mulheres, jovens que nos assistem e participam conosco todas as quintas-feiras dessas lives. Pai, Deus poderoso, que o chamado seja estendido sobre a vida de cada um. Se não é cantar, é pregar. Se não é pregar, é limpar. Se não é pregar, é amar. Se não é pregar, enfim, Senhor, seja o chamado que for, mas que todas essas palavras liberadas sobre nós, que vieram da Bíblia, que possam nos fortalecer, que possam fortalecer os chamados, as pessoas, que o desejo do coração dessa pessoa seja alinhado com o teu coração, que todas essas vontades, o desejo de estar fazendo alguma coisa para o reino do Senhor, seja selado com teu Espírito Santo. Dê, Senhor, sabedoria, inteligência, entendimento, temor, responsabilidade, carinho, zelo, dedicação, amor, para que essas pessoas possam desenvolver o chamado todos os dias, assim como Jesus, como servo, assim ele se fez na terra, e hoje ele continua do lado direito do Deus Pai, sendo servo e nos servindo, intercedendo por nós a favor do Pai, pedindo a Deus que nos dê mais oportunidade, tempo de vida e em todas as outras áreas da nossa vida. Senhor, que o chamado dessa pessoa seja despertado agora, que o chamado de cada uma dessas pessoas que participam conosco dessa live seja ativado agora, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e que este copo com água seja cura para as feridas da alma e para as feridas do corpo, e que essa pessoa receba a cura da alma e a cura do corpo físico. Assim nós oramos, te agradecemos, te pedimos em nome do Pai, do Filho
do Espírito Santo. Esta água está abençoada, fogo sagrado e ungida. Participe, beba aí onde você está, em nome de Jesus, e que você tenha uma noite de vitória. Eu me despeço aqui de todos vocês, mais uma vez, desejando boa sorte, e Deus continue te guardando, te abençoando, livrando você de toda a pandemia, e você e toda a sua casa, em nome de Jesus, amém? Deus abençoe, boa noite, você está participando. Não esqueça, teu chamado está muito mais perto do que você imagina, está dentro da sua casa e você não percebe. Deus te abençoe. Quero agradecer você que ficou até agora conosco aí. As palavras, como o pastor falou, vieram diretamente da Bíblia Sagrada. Não é um machismo nosso, é algo que Deus colocou no nosso coração e que a gente passou para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Continue conosco nas próximas lives. Eu não sei se vou estar na próxima, enfim, mas o pastor sempre está. Acompanhe a gente e passe para o teu amigo, para o teu vizinho, porque a palavra de Deus é muito importante para nós, hoje e sempre. Tchau. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a união e a consolação do Espírito Santo estejam com cada um de nós. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém.